Boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Não sei a hora que vocês estão vendo. O meu nome é Felipe Matheus Vitor Rocha, sou aluno de bacharelado em artes visuais pela Uninter e eu estou fazendo a abertura do meu curso de extensão para o meu estágio híbrido. E o foco do curso vai ser o surrealismo de Salvador Dalí. Então eu vou estar falando um pouquinho sobre o que foi o movimento surrealista, né? Fazendo a contextualização e também no final falando também um pouco sobre a pessoa e a obra do Salvador Dalí, algumas curiosidades e tal. E por fim, eu vou estar propondo uma oficina para a gente criar um desenho surrealista inspirado nas obras dele. Então eu espero que vocês gostem, que me acompanhem. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal, dando início aqui então à aula 1. O nome do curso, no geral, é o Surrealismo de Salvador Dalí, contextualizando e se inspirando para criar. Então a primeira aula, como eu tinha dito, é contextualizando o movimento surrealista e o artista Salvador Dalí. Meu nome aqui, Felipe Matheus Vitor Rocha, meu RU e o curso. Então, começando, o movimento surrealista. O surrealismo foi um movimento artístico, um dos últimos das vanguardas artísticas do século XX. Teve expressões na literatura, nas artes visuais, no cinema, no teatro e na filosofia. Sendo que aqui, como eu tinha explicado, eu vou me ater somente à parte da... Não somente a parte das artes visuais, né, mas como vai ser o foco no trabalho do Salvador Dalí, vai ser mais essa questão. Também vai ter um pouco da questão do cinema, porque na terceira aula eu vou falar de um filme que o Salvador Dalí ele ajudou a fazer. Então vamos lá. Então iniciou-se em 1924 com a publicação do Manifesto Surrealista, escrito por André Breton, que propunha uma nova proposta estética que rompesse com a primazia da compreensão racional, sem diferenciação entre sonho e realidade ou entre lucidez e delírio, por exemplo. Então, como explicou aqui, né, propunha essa ruptura com a realidade. Então, não ia, digamos, na parte da pintura, eles não queriam mais ter que desenhar perfeito, aquele negócio realista, igual o estilo renascentista, por exemplo, igual uma fotografia. Então, a arte surrealista rompe com a busca pelo sentido nas representações. É o surreal, aquilo que está além do real, que é mais que o real porque transcende a compreensão racional e relaciona-se com a mente consciente, com o imaginário e o absurdo. Muito bem. Então, basicamente, não tem um filtro nenhum. Porque você imaginar o que a tua mente disser que está certo, seria o surrealismo aí. Não pode ser 100% irreal, porque senão fica abstrato. E também não pode ser 100% real, porque senão é a pintura naturalista. Então, é a mistura. Vamos lá. Então, o surrealismo ele criticou a racionalidade burguesa em favor do maravilhoso, do fantástico e dos sonhos, abarcando uma grande quantidade de artistas. Entre eles podemos citar na literatura, André Breton, Louis Aragon, Philippe Soupault e outros. Nas artes plásticas, Juan Miró, Max Ernst, Salvador Dalí, que é o que a gente vamos focar aqui, né? Beleza. Então, nas palavras de Breton, um dos objetivos do surrealismo era resolver a contradição até agora vigente entre sonho e realidade pela criação de uma realidade absoluta, uma supra-realidade. Essa perspectiva levou esses artistas a buscar inspiração na obra do psicanalista Sigmund Freud, trazendo para a arte o irracional, o inconsciente. Então não tem nem como falar de surrealismo inconsciente sem citar o Freud, né? Acredito que a maioria aí que está assistindo já deva conhecer, pelo menos já ouviu falar, espero eu. Então, explorando o imaginário e os impulsos ocultos da mente. Nesse sentido, algumas técnicas de produção artística adotadas foram a escrita e a pintura automática, pois seriam formas de transcrição imediata do inconsciente, buscando assim driblar os controles conscientes do artista com a liberação das imagens que lhe surgiam à mente e de seus impulsos primitivos. Muito bem, agora a questão do contexto histórico. Então, diante de um mundo transformado pelo desenvolvimento tecnológico, a popularização da luz elétrica, da fotografia, do rádio, entre diversas outras mudanças dos primeiros anos do século XX, e de novas relações sociais e políticas, cabia à arte também uma ruptura com a tradição, com o que era considerado arte até então. São as chamadas vanguardas artísticas, todo mundo deve conhecer. Além disso, os acontecimentos da Primeira Guerra Mundial estilhaçaram exércitos, nações e também o mundo da arte.
As mortes em massa e a enorme destruição causada por esta grande e duradoura guerra deixaram um rastro de devastação que afetou profundamente o pensamento europeu e influenciou diretamente as artes. O surrealismo surge enquanto movimento de vanguarda em 1924, período de recuperação do pós-guerra, e traz consigo a ruptura com o que é, afinal, a realidade, já que o chamado mundo real e a ordenação lógica permitiram tamanha desventura generalizada. Desventura generalizada. Ok. Então, a teoria psicanalítica do Freud, marcada principalmente pela publicação do livro A Interpretação dos Sonhos, em 1900, ganhou grande popularidade no início do século. Foi a principal fonte de inspiração para os surrealistas, pois deu novo entendimento simbólico ao domínio do onírico, ou seja, parte onírica, parte dos sonhos, atribuindo importância às imagens sonhadas e à mente inconsciente, isto é, aos processos não racionais do cérebro humano. O instinto torna-se novo ponto de partida para a produção artística, e os sonhos são, também, parte da realidade que compõe o mundo. Então vamos lá. Características em relação à pintura. Livre associação e automatismo psíquico. A proposta é exprimir o funcionamento da mente em sua totalidade, o que inclui a desracionalização da produção artística, sem preocupar-se com a moralidade, verossimilhança ou recepção estética, que é o que a gente estava falando antes. Então, não tem mais aquela preocupação em parecer algo real, em ter que encaixar a pintura no molde. Basicamente, o que você sonhar, o que você imaginar, tá valendo. Então, igual eu disse aqui, ó, não sem preocupar-se com a moralidade, verossimilhança. Então, por exemplo, se você imaginar, você vai desenhar um telefone, se você imaginar ele igual tem uma obra do Dalí que ele tá cheio de prego, não existe na vida real, mas no sonho vale tudo. Então, o surrealismo você tá pegando do teu sonho e trazendo para a realidade, você tá libertando a tua mente das amarras, digamos, do academicismo. Então, vamos lá. A análise dos sonhos e experimentação de diversos estados de consciência, como a produção artística entre o sonho e a vigília, ou sob efeito de álcool e alucinógenos. Pode ser que eles usavam, eu não sei dizer. No meu caso, quando eu vou desenhar inspirado no surrealismo, eu não uso nada. A imagem só vem e eu geralmente aparece pronta na minha mente para falar a verdade para vocês. Então, liberdade, espontaneidade criativas é a valorização do processo imaginativo. Então, liberta. Imaginou? Ah, mas o que é que o pessoal vai pensar? Isso não existe. Não. Faz. Liberdade. Valorização do acaso e do inesperado. Isso é uma coisa que eu sempre prezo muito quando eu vou desenhar, a dualidade da pintura, porque eu sempre quero que tenha um certo ar de confusão e ao mesmo tempo que seja bonito. E é isso que eu acho legal, porque a pintura fica sempre com isso. Ao mesmo tempo que ela é bonita, ela é um pouco confusa. Ela requer uma interpretação, só que são várias interpretações, como a gente vai acompanhar um pouco mais à frente. Então, intervenções de estranhamento, representação de objetos aparentemente sem relação entre si e em lugares aos quais não pertencem. Quem nunca sonhou e do nada uma pessoa vira outra, e você está num lugar, do nada você está em outro? Às vezes o sonho tem essa questão da falta de linearidade. Ele não é linear, é mais fácil assim. Então, ao mesmo tempo que você está na casa de alguém, essa pessoa pode virar um cachorro, não tem explicação. E a ideia aqui é pegar um sonho, pegar essa característica onírica e trazer para a arte. Trazer para os seus desenhos, que vai ser a proposta do curso. Então, vamos falar agora do Salvador Dalí. Então, ele nasceu em 1908, teve o falecimento em 89. Vamos lá. Então, Salvador Dalí ele foi um importante pintor catalão, conhecido pelo seu trabalho surrealista. Sua obra pictórica chama a atenção pela ímpar combinação de imagens bizarras, como nos sonhos, com uma técnica acadêmica tradicional, similar à dos artistas da Renascença. E é aquilo então que eu estava falando. A questão do surrealismo não pode ser real demais, porque aí já sai fora da ideia, e também não pode ser misturada demais, senão fica uma pintura abstrata.
Então você tem que unir as duas coisas. Tem que dar para reconhecer o objeto ou o que representou. Por isso a importância então de saber desenhar o objeto, digamos, a questão realista dele, e juntar a parte do sonho. Aí quando você faz essa mistura, você tem a obra surrealista. Ok, então lá. Além de seu trabalho na pintura, poucos conhecem a sua enorme versatilidade, pois algumas de suas obras mais populares são esculturas e outros objetos. Como eu tinha comentado antes, tem um que é o telefone com pregos. Dalí realizou ainda interessantes contribuições ao teatro, moda, fotografia, cinema, tendo trabalhado como mestre do suspense Alfred Hitchcock, comerciais de televisão e até no campo do design, criando logotipos para produtos. Desde a infância, Dalí demonstrou interesse pelas artes plásticas. Iniciou sua educação artística na Escola de Desenho Municipal. Em 1916, durante férias de verão em Cadaqués, não sei a pronúncia certa, me desculpe se estiver errado, Cadaqués, descobriu a pintura impressionista. Suas primeiras obras, como Moça à Janela, enquadradas numa linha naturalista e minuciosa, já produziam uma ambígua sensação de realidade, então, que se acentuaria posteriormente. Então já dava para ver que levemente ele tendia para essa parte do surreal, né? Em 1921 ele entra para a Escola de Belas Artes de São Fernando, em Madrid, mas acaba por ser expulso da instituição em 26, pois afirmava que ninguém ali era suficientemente competente para o avaliar. Beleza, então já não foi mais a formação muito suave, né? Muito normal. Então, aqui tem um retrato dele. Aqui tem o crédito de quem tirou a foto, né? Então já dá para perceber que era um pouco excêntrico, né? Um pouco. Inclusive esses bigodes dele, que ele foi a vida inteira fotografado, uma curiosidade, ele falava que eram as antenas psicodélicas dele. E ainda tem uma notícia também, que foi feita a exumação do corpo dele um tempo atrás, para poder fazer um teste de DNA para uma possível filha, e o bigode está intacto. Só uma curiosidade. Então vamos continuar. Então, em 1928, persuadido pelo pintor catalão Juan Miró, ele transferiu-se para Paris e aderiu ao movimento surrealista. Foi por essa época que conheceu a mulher do poeta Paul Eluard Gala. Tem o nome dela aqui, né? Uma imigrante russa, que se tornaria sua companheira e modelo pelo resto da vida. Colaborou então com Luis Buñuel em dois filmes célebres, Um Chien Andalou, Um Cão Andaluz, 1929, que é o filme que a gente vai analisar na terceira aula, e A Idade do Ouro, L'Âge d'Or, acredito que é assim que pronuncia. É a partir daí que irão surgir os melhores trabalhos do mestre catalão, que, com alguma experiência e desejando reconhecimento, irá pintar seus melhores trabalhos, em especial Persistência da Memória, com a icônica imagem dos relógios derretidos. Então eu acredito que a maioria de vocês já tenha visto essa imagem, né? Eu vou mostrar ela em foco daqui a pouco. Então o trabalho que a gente vai desenvolver na oficina vai ser inspirado nessa pintura. Mais pra frente, quando chegar a hora da aula, eu vou explicar como a gente vai fazer. Mas então já pode ir preparando, que vai ser inspirado, né, nesse quadro. Então, em 1939 ele é expulso do grupo artístico surrealista, pois eles adotavam em quase sua totalidade a orientação política marxista, e o Dalí, por sua vez, se declarava anarco-monárquico. De fato, enquanto vários artistas eram esquecidos em meio a um regime franquista, Dalí era prestigiado pela sua admiração pela monarquia e por Franco. Certo. Então, uma peculiaridade de sua obra, além de várias, né, era a admiração por certos quadros, que acaba por citar indefinidas vezes em seu trabalho. Entre essas pinturas estão A Última Ceia, de Leonardo da Vinci, As Meninas, de Velázquez, Ângelus, de Millet, A Batalha de Tetuan, de Meissonier, A Rendeira, de Vermeer, de Delft. Eu não sei dizer também exatamente a pronúncia, mas lembrando que eu vou estar deixando na descrição do vídeo os artigos, de tudo, com as referências que eu usei para poder estar produzindo a aula aqui, e vocês podem ficar à vontade para poder acessar. Ok, elas aparecem pintadas nos quadros de Dalí de diversas formas, sob diversas condições, como sombras desmembradas, analisadas em diversas dimensões, em sombras, relevos, etc. E o Dalí infelizmente morreu de pneumonia e falha cardíaca, na cidade onde ele nasceu e foi sepultado, no átrio principal do seu teatro-museu.
Suas últimas obras datam de 1983. Ok, então já deu para a gente ter um apanhado geral de como que foi o início de carreira, como que foi as inspirações dele, a obra. Então agora vamos falar um pouco dessa obra aqui, que é a Persistência da Memória, que acredito eu ser a obra mais famosa dele. Então aqui tem a ficha técnica, né? Coloquei aqui direitinho. Então foi pintado em 1931. O título original está aqui também. O estilo surrealismo, período surrealista. Então pintura simbólica, material pintura a óleo em tela, né? No canvas. Ok, então de uma maneira simples, não é muito difícil de analisar aqui, né? O que tem de surrealista na obra. Então vamos lá. Aqui, geralmente, essa figura aqui, como se fosse uma pessoa com o olho fechado, o nariz aqui, ó, geralmente é a representação dele próprio, de acordo com o que ele declara. Aqui, nós temos a questão dos relógios, né, derretidos, e pode ver que toda a cena, ela não está num lugar abstrato. Então, isso que é o interessante, porque toda a obra dele, ela vem com... Você pode ver que ele pintava um local, então tem uma paisagem de fundo. Não está simplesmente uma tela monocromática, às vezes um fundo todo preto ou todo verde. Nesse caso aqui, então, nós temos o personagem principal aqui. Parece estar, de certa forma, dormindo. São várias as interpretações, né? Cada um vai ter uma interpretação própria. No caso, eu estou dizendo a minha aqui. O que eu consigo entender. É como se ele estivesse sofrendo ou... Como é que eu posso dizer? Aceitando a passagem do tempo e não tem mais o que fazer, né? O tempo vai passar independentemente do que a gente faça. Aqui, então, tem um elemento que parece uma beirada de uma parede ou de um criado mudo. E onde o relógio está derretendo, né? Temos o outro aqui que também pode simbolizar a passagem do tempo. E como o tempo se arrebata sobre nós, né? Que por mais que tentamos barrar a passagem do tempo, não há maneira de parar. Tem outros elementos aqui também, ou seja, tem aqui uma árvore, né? Com outro relógio derretido por cima. Aqui temos as formigas. O Dalí não gostava de formiga. Tanto que quando ele pintava nos quadros, geralmente era para representar a podridão, algo assim. Aqui também tem uma mosca. Ele odiava tanto formiga que tem até uma imagem icônica dele desfilando em Paris com um tamanduá na coleira. Como diz, excêntrico é pouco, né? Então, de caráter, digamos, realista aqui, a gente tem o elemento árvore, tem o céu, tem aqui o horizonte, né? Tem aqui uma espécie de mesa, temos os relógios de bolso, temos aqui uma montanha, e ao mesmo tempo é surreal porque relógio não derrete, né? Ou pelo menos não colocar numa forja uns 1200 graus, né? E pelo que eu pesquisei, a inspiração do Dalí foi queijo derretido. Da imagem do queijo derretido, ele pensou e se inspirou para poder criar essa obra aqui. Então, quando chegar a hora da oficina, nós vamos inspirar nessa obra aqui. Ao torno das aulas eu vou estar mostrando outras obras dele, comentando sobre, a partir da aula 2. Então, vamos dar continuidade aqui. Eu trouxe então algumas frases do Salvador Dalí, para poder a gente ver umas curiosidades também. Então, desenhar é a honestidade da arte. Não há possibilidade de enganar. Ou é bom ou é ruim. Ainda mais sendo da maneira que ele fazia, né? Ou seja, vem direto da mente. É a honestidade da arte. Não tem como enganar. Ou é bom ou é ruim. Não tem como mascarar. Ainda mais fazendo ao vivo. Ok. Não tenho medo nenhum da perfeição. Nunca atingirei isso. Isso é uma frase muito inteligente, interessante, né? Porque muitas vezes a gente se prende a fazer um desenho ou a fazer uma pintura, pensando às vezes que não está bom o suficiente,
Não existe perfeição. Enquanto somos meros mortais, nunca vai, por mais refinado que seja, igual aquelas pinturas de hiperrealismo, não vai ser perfeito mesmo. E a perfeição acaba com a vida da gente mais rápido até do que ficar sem comer. Então, não preocupem-se com perfeição. Outra frase dele: eu não uso droga, eu sou a droga. Essa faz até um paralelo com aquela parte que a gente leu sobre os artistas tentarem pintar sobre efeito de alucinógeno, algo assim. Então ele, como diz, não usava nada. Essa parte de falar eu sou a droga quer dizer que, digamos que o cérebro dele já era psicodélico e surrealista o bastante, não precisava usar um entorpecente para poder conseguir o efeito, né? Até eu acho que eu entendo um pouco, porque geralmente os desenhos, quando tem esse teor surrealista, eles vêm pronto na minha mente. Às vezes num devaneio, assim, num sonho, na simples ideia, a imagem aparece pronta. Depois eu só tenho que transcrever ela pro papel. Então, essa aqui é até um pouco controversa, né? Não, peraí, tem uma antes. Inteligência sem ambição é um pássaro sem asas. Essa aqui eu acho que tem um pouco a ver com a questão de o que adianta você saber fazer, ter o savoir-faire, né, no francês, e não pôr em prática, não tentar levar isso adiante. É um talento desperdiçado, né? Então, essa aqui que é um pouco controversa. Eu vivo em permanente estado de ereção intelectual. Então, o que a gente pode entender disso aqui é a pessoa faz o que gosta, e, digamos, a ereção intelectual seja um prazer pelo que faz. Então, digamos, no caso dele, ele adorava tanto o surrealismo, se via tão realizado naquilo, que estaria nesse estado permanente de satisfação, de prazer, né? Então, essa outra frase aqui tem um pouco a ver com a segunda, né? Não tenha medo da perfeição, você nunca vai atingi-lo. Reforçando aquela ideia, enfim, se você for esperar ficar perfeito para fazer, você não vai sair do lugar. Ok, e vamos fazer mais uma aqui. Essa aqui tem até um pouco a ver comigo também, quando eu tento explicar meus desenhos para a turma, né? Como posso querer que meus amigos entendam as coisas loucas que passam pela minha cabeça, se eu mesmo não entendo? Então, se o desenho digamos, louco, diferente, assim, não tem como fazer nada, né? Porque vem do inconsciente. Se você vai aproveitar o que o inconsciente manda, então o inconsciente não é regido pelas mesmas regras da realidade. Então, igual eu digo, por exemplo, a caneca aqui, caneca não voa, caneca é feita de vidro, de louça. No sonho ela pode ser feita de borracha, ela pode voar, ela pode ter dente. O que impede? É surreal? É sonho? E essa aqui é a graça, é o caráter onírico, não é? Então, basicamente, o que eu queria apresentar para vocês nessa primeira aula era isso. Eu espero que vocês gostem. E se prepare então para a segunda aula, que em breve eu vou estar postando e já vai ser a análise das obras. Então, na segunda aula vamos ter a análise de várias obras do Salvador Dalí. A terceira eu vou falar, como eu mencionei, sobre o filme do Cão Andaluz. E depois, posteriormente, eu vou estar explicando o que vamos fazer, o que vai estar sendo apresentado, até chegar na parte da oficina. Então, uma boa noite, bom dia ou boa tarde a todos e muito obrigado.